Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Autorização do nosso pastor, gostaria de trazer aos nossos irmãos uma palavra da parte de Deus nessa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer ao meu Deus por essa oportunidade que Ele nos dá nessa noite de estar aqui trazendo uma palavra para o coração dos jovens e da igreja, da parte de Deus. Também agradecer ao nosso pastor presidente por estarmos assim cumprindo esta lista aqui em Carpina, no congresso, e também agradecer ao nosso pastor pela confiança e assistência, assessoramento que ele presta ao nosso pastor presidente, nosso evangelista, aos demais companheiros. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Também parabenizar aos congressistas, que Deus abençoe o grande coral. Está tudo muito lindo para a honra e glória do nosso Deus, processional lindo, tudo está indo perfeitamente de acordo como Deus quer. E nós nessa noite vamos meditar na palavra do Senhor, livro de Colossenses capítulo 3, onde está inserido o tema. Eu gostaria de ler os 3 versículos, o 1, 2 até o 4 versículo. A gente vai ler. Abra sua Bíblia, que diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém? Quantos dizem amém? Meus amados irmãos, diante dessa festividade, desse tema, nos foi dando para nós estarmos trazendo uma palavra que diz: buscando as coisas de cima, onde está Cristo, onde Cristo está. E a base desse versículo é o versículo 1 de Colossenses 3, que diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então, diante deste versículo, nós vemos uma questão de prioridade. Nós, estudando, nós vimos que temos que fazer diariamente uma pergunta para nós mesmos e perguntarmos como está a nossa prioridade, como está o nosso desprendimento de energia, para onde, o que é que nos motiva quando nós acordamos pela manhã, o que é que nós pensamos, porque nós sabemos que nós não estamos aqui nessa terra como peregrino, nós não somos daqui, nós estamos de passagem, a nossa pátria não é aqui, o tempo que nós estamos passando aqui é passageiro, aqui nós não somos estação, nós somos trem, a gente vai passando e como vai vir outro trem aí pela frente, mas nós sabemos que já ouvimos aqui, nós temos que correr uma corrida de revezamento em passar a tocha para alguém, como foi passado aqui, como nós vimos os nossos pastores, saudosos pastores, como ele tinha um amor por essa obra, como era a prioridade dele em viver a igreja, em viver a Cristo, em buscar as coisas do céu. E aqui nós vemos no capítulo 3, Deus trazendo para nós uma condição e uma ordem. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima. E isso que nós temos que viver, pensar, o agir de cada dia, buscando as coisas que são de cima. Esta palavra buscar, ela significa procurar, ela significa investigar. A palavra buscar significa
examinar. Então, quando nós ouvimos essa ordem que diz: buscai as coisas de cima, porque essas coisas de cima, elas não são terrenas, elas vêm do céu, e no céu aonde está a nossa riqueza. O verso 2 também diz: pensai. O pensar está ligado em buscar, mas primeiramente no pensamento. E quando nós vemos essa palavra pensar, ela diz esforçar a mente em assuntos espirituais, em valores celestiais. Em vez de pensar nas coisas terrenas, materiais e passageiras, o crente pensa nas coisas eternas, nas coisas que eles vão receber no céu. Temos que ter muito cuidado com aquilo que ocupa a nossa mente. Temos que protegê-la com as coisas que vêm buscar nos tirarmos do caminho do Senhor. Temos que proteger o nosso coração. O livro de Provérbios 4:23 nos diz: sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Por isso que o Senhor nos orienta na sua santa palavra a nós guardarmos o nosso coração. E aqui segue uma pergunta: você tem guardado o seu coração? Que tipo de conteúdo você tem enviado à sua mente? E existe uma intenção, uma necessidade de nós tratarmos o problema aonde começa. E muitas das vezes o começo de um problema começa no pensamento. E Paulo nos orienta a pensar e a buscar as coisas do céu. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, nos fala sobre o Sermão do Monte. E Jesus nos ordenou. Ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e de todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, tudo na vida, jovens, igreja do Senhor, é uma questão de prioridade. Temos que ter prioridade, escolher alimentar a carne ou alimentar o espírito. Temos que fazer uma escolha. E o Senhor Jesus nos orientou: buscai primeiro o reino dos céus. Quando nós buscamos o reino do céu, Deus contempla a nossa necessidade. Quando nós estamos buscando o céu, Deus está contemplando a nossa necessidade. Deus contempla a necessidade da igreja quando ela busca a Deus. Mas hoje vivemos dias que muitos crentes não têm a mesma prioridade como tinha antigamente. Parece que cada dia que passa vai ficando mais complicado. E muitos estão pensando que a porta está muito larga, mas a porta está a cada vez mais ficando estreita. Cada dia vai estreitando, e muitos estão caminhando e achando que está larga. Porque hoje nós temos uma maior concorrência. Antigamente nós não tínhamos tanto facilidade. Muitos não tinham uma televisão em casa. Muitos não tinham uma condição de pegar um celular. Mas hoje nós temos de bandeja. E aí se trata de uma prioridade. E a Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. É o que nós vemos hoje. E o Senhor me trouxe aqui para trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Porque tudo em nossa vida é questão
de prioridade. As prioridades dos prazeres do mundo vão tentando adentrar no meio do povo de Deus. Aleluia. São coisas que aparentemente não tem problema nenhum. Mas essas prioridades mudam o foco. Essas prioridades mudam o alvo. Aleluia. Preste atenção no que eu vou dizer para você nesta noite. Altera o 100%. O que era 100 na questão de prioridade passa para 80. O que era 80 na questão de prioridade passa para 60. O que era 60 na questão de prioridade passa para 40. E o crente vai mudando a sua prioridade na vida e vai mudando a rota. Que era para ir no rumo, agora vai em outro. Embora comece pequeno, porque o ângulo, ele começa no zero e vai aumentando. Está entendendo o que Deus está falando contigo? Vai aumentando. E a decorrer do tempo, os pontos vão se afastando. E a tendência é cada dia mais se afastar. Mas quem tem o compromisso com o céu, sabe que tudo isso é sutileza do inimigo. Porque na verdade não é um lazer, não é um esporte, não é uma diversão. Trata-se de troca de prioridade. O interessante, meu pastor, é que o mundo lança uma moda, aleluia, e nós vemos o crente indo atrás daquilo que o mundo lançou. Mas, como profeta de Deus nessa noite, Labaia, Suri de Cantereba Sé, Deus manda te dizer: cuidado! É a armadilha de Satanás para prender a tua vida. Porque Satanás se faz de bobo, mas ele não é bobo. Ele engana a crente que está dormindo. Muitas das vezes prende o crente e ele nem sente, nem percebe. Quando ele acorda, aquilo que parecia ser uma coisa tornou-se outra. E aí ele já está preso. E Deus viu a necessidade de Colosso e manda Paulo escrever a carta: olha, buscai as coisas de cima. Existiam homens ali tentando enganar a igreja do Senhor, mas Deus, como cuida da igreja, ainda manda profeta para dizer: ei, cuidado com a sutileza do inimigo. Aquilo enfraquecendo o crente de Colosso. E hoje a gente vê muitas coisas enfraquecer o jovem da casa do Senhor. Vai esfriando, vai tirando o pensamento do céu. E nós vemos ele ficando raquítico, morrendo. Por isso que Paulo falou para a igreja de Colossos: olha, buscai as coisas que são de cima, que são coisas lindas, que diz que o olho não viu, olha, sou, e o ouvido não ouviu, e a mente não imaginou. Tá coisa linda. Aquilo que tem preparado para aqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, tem tesouro para você no céu. Aleluia. Deus preparou riquezas para os crentes que buscam as coisas de cima. Deus esconde para nós. É diferente de esconder de nós. Deus pega algo e coloca escondido e diz:
Se o meu filho procurar, se o meu filho buscar, vai encontrar, vai encontrar, vai encontrar, vai encontrar. A bênção maior nós já temos, a salvação. Mas nós temos ainda a paz de Deus, temos ainda o amor de Deus, temos a bondade de Deus, temos a misericórdia divina, temos a graça, temos a fé, temos a esperança, temos a caridade, e tudo isso é riqueza do céu, do céu. Ainda tem promessa. Ele prometeu que cura, Ele cura, Ele cura, Ele cura, Ele cura. Ele prometeu que batiza, Ele batiza. Ainda hoje Ele quer batizar nessa noite. Ele prometeu dons espirituais à igreja do Senhor. Mas tudo isso, o foco está sendo tirado. Não se busca mais os dons. E a palavra buscar significa um esforço contínuo. Não apenas em descobrir para conhecer, mas sim para obter o que vem diretamente do trono de Deus para a nossa vida. A gente tem que obter, tem que guardar. Dentro de você tem tesouro, crente, e tu tem que proteger. Ele diz, não só buscai, mas pensai nas coisas de cima. Romanos 14, 17 diz, pois o reino de Deus, para você nessa noite, não é comida, nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Aquele que busca as coisas do alto, tem alegria de Deus, tem a paz de Deus na sua vida. Está passando por dificuldade, mas ele está feliz. A luta está aumentando, mas ele não está nem aí. Eu estou com o meu papai, ele está cuidando de mim. Aleluia. E hoje a gente observa jovens que não sentem mais paz. Não a paz do mundo, mas a paz de Deus. Tantos estão com a alma se batendo dentro dele. Não é a paz do mundo, mas é uma paz que vai além de qualquer entendimento. E Deus quer derramar na tua vida nessa noite. Não sente mais a alegria de Deus. Nós precisamos dessa alegria para sobreviver. Porque a Bíblia diz que a alegria no Senhor é a nossa força. Quanto mais alegria a gente tem, mais a gente vai aumentando, a gente vai ficando forte. Agora nós temos que ter Cristo no centro da nossa vida. Ter referência, ser o nosso norte. Cristo tem que ser a âncora da nossa alma. A alma tem que se apoiar em Cristo. O ponto de apoio, ele tem que segurar a gente. Tempestade chegando de um lado do outro, mas ele está seguro. Cristo está te segurando. Se não fosse ele, você já tinha caído. Temos que buscar as coisas de Deus. E aí vem umas perguntas que eu fiz para mim mesmo. Cristo é suficiente para a minha vida? Ou precisa de mais coisa? Qual é a tua prioridade na tua vida? O que tu anda buscando? Quais são os primeiros pensamentos quando você acorda? E qual é o teu último pensamento antes de dormir? Aí veio outra coisa mais forte. E qual é o objeto que você deseja durante o dia? Será que é a Bíblia?
Se não for, tua prioridade está sendo mudada. O crente tem que olhar esse mundo com perspectiva do céu. É trabalho olhando para o céu, é namoro olhando para o céu, é casamento olhando para o céu, é estudo olhando para o céu, pensando no céu, no céu. Vai tomar decisão, é céu, é pedir ao Senhor. O que é que tu tem que falar a respeito disso, papai? Tudo que o crente faz, ele pensa na eternidade. Você é crente, e o crente tem no centro da sua vida Jesus. É Ele que coordena as decisões. Nessa noite o Senhor, Ele pede para você. Pede para você, porque Ele não entra. Ele está dizendo: eu preciso voltar para o trono da sua vida. Eu preciso voltar para o trono da sua vida. Ele precisa. Por isso, nessa noite eu quero convidar você a pensar no céu. Esqueça das coisas terrenas. Diante do mundo corrompido em que nós vivemos, que está já no maligno, e Satanás é o príncipe, existe uma esperança para o crente focar a sua mente. E a sua mente tem que estar focada no céu. Não é no jornal do meu dia, não é no jornal das 8 horas, não. É pensar no céu. O céu é o nosso lar. Nós não somos daqui. A nossa pátria não é o Brasil. O nosso estado não é Pernambuco. A nossa cidade não é Carpina. Você é cidadão do céu. Tem que pensar no céu. Pense no céu. É o nosso lar, é a nossa morada. Tem um hino que diz assim: volta logo, Jesus. Cante. O céu é o nosso lar. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Antigamente os crentes, eles oravam, pediam para o Senhor voltar, mas parece que essa oração acabou. Parece que puxaram a poltrona e estão dizendo: aqui está muito confortável. Muitos estão acomodados com esse mundo, mas o Senhor pede nessa noite, igreja de Carpina, ore, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pense na tua pátria, que é o céu. A promessa ainda está de pé, está de pé. Jesus falou que ia preparar lugar. Eu queria que você falasse para o seu irmão do seu lado. Eu quero ver se ele vai se alegrar com essa notícia. Fala para ele: existe um lugar preparado para você. E este lugar é o céu. Foi Jesus que falou: tem lugar preparado para você, para você, para você, para você. Tem lugar preparado. Na bandaia suride carabaxé. Quantos creem nessa promessa? Levanta a mão para o céu e glorifique o nome de Jesus. Na banda da baia sou. Se alegre que o céu, ele pode descer aqui. Ele pode descer aqui. O séquito do céu pode descer aqui e nos encher com a sua glória nesta noite. O problema é que tem muitos crentes que não pensam mais no céu. Estão perdendo a identidade, perdendo a postura de cidadão do céu.
Crente tem que ter a postura de cidadão do céu, porque você não pertence a esta terra. Nós somos peregrinos aqui, peregrinos. Você tem que ser diferente do mundo. A sua fala é diferente, o seu agir é diferente, o seu modo de vestir é diferente, o seu modo de se comportar nas redes sociais é diferente. As suas fotos postadas tem que ser diferente, diferente, diferente. Porque o rei está vendo, o rei está vendo, o rei está vendo. Jesus falou: eu rogo que não tires do mundo, mas proteja do maligno. O Senhor tem protegido você. Nós não somos desse mundo, nós não somos extraterrestres também não. Nós somos cidadãos do céu, buscando coisas do céu, procurando chegar perto de Jesus. Cidadão do céu, buscando coisa do céu, procurando chegar perto de Jesus. Jovens têm perdido a essência, porque o jovem que tem essência é diferente, mas tem muitos que têm perdido a essência. Mas nessa noite o Senhor te chama para tomar um banho de essência de Cristo. Nesses 3 dias de congresso, Deus pode te dar um banho com cheiro suave da essência de Cristo na tua alma, na tua alma. Quando você passar, vão dizer assim: que cheiro é esse? É o cheiro de Cristo que está dentro da minha alma. Aleluia. Muitos estão pensando que Deus colocou a gente aqui para conquistar. Deus não entrou, botou você aqui para conquistar. A tua conquista vai ficar para quem? O que você vai levar para a eternidade dessas conquistas? Deus te colocou aqui para herdar a versão celestial que está preparada para você. A sua juventude vai passar, a moda do momento vai passar, a badalação vai passar, vai passar. E o que temos de verdade é a eternidade no céu. Crente que está focado nas coisas que são de cima não tem tempo para ficar preocupado com coisas que são de baixo. Tem muitos que ficam preocupados com coisas de baixo. Se preocupa com like, com joinha, se preocupa com gostei, se preocupa com curtidas, se preocupa com repercussão nas redes sociais. Se viralizou aquela foto. O interessante para o cristão, para o cidadão do céu, é agradar aquele que está sentado no trono de glória. O negócio dele é chegar no céu. O seu alvo é o céu. O seu alvo é o autor, o consumador da vossa fé. E ele segue firme, olhando para Jesus. O mundo vai lançando bolotas, ele vai recebendo acusações, mas vai seguir dizendo: o meu negócio é com o céu. O meu negócio é com o céu. Sai da frente, Satanás, porque o meu negócio é com Jesus. Mas hoje é tempo de acordar. É hora de sair do sono. É hora de voltar para Deus. Hoje é noite de reacender a chama, de levantar essa geração. Parece que está cansada, parece que já está morta, mas não está dormindo. Mas nessa noite o Senhor chega para acordar, para acordar, para acordar. Desperta.
A tua promessa não é direcionada para aqui. Quando Deus promete, Ele tem referência na eternidade. Se Ele prometeu algo para você, Ele está remetendo para a eternidade. O propósito de promessa de Deus na tua vida é a eternidade. E eu queria falar com você nessa noite, que não tem mais no céu projeto, que não tem mais o céu como fonte de alegria, como não tem mais o céu como fonte de riquezas. Você que não pensa mais em andar em rua de ouro, não imagina em contemplar os muros de cristais, não imagina mais ver Jesus face a face, não imagina mais entrando pelo portão celestial, porque tem crente que não imagina mais nisso. Mas o Senhor marcou encontro contigo, para você buscar as coisas de cima. Deus ainda quer batizar, Deus ainda quer entregar dons espirituais. Você ainda está nos planos de Deus. Deus ainda tem projeto na tua vida. O projeto de Deus na tua vida não morreu. Ele sabe o que aconteceu lá atrás. Ele sabe. Ele sabe porque você desistiu. Ele sabe dessa dificuldade que você está enfrentando. Ele conhece a calúnia que levantaram contra a tua vida, a acusação que fizeram você parar. Mas você está aqui de pé hoje, num grande coral. Mas Deus está falando com você. Eu sei o que você tem passado. Eu sei. São noites escuras, ninguém vê. Às vezes você se sente sozinho no vale da sombra da morte. Às vezes o cálice é tão amargo que você não consegue tomar ele de uma vez, tem que tomar aos pouquinhos. Por isso que a alegria saiu. Por isso que você não tem mais paz. Por isso que a sensibilidade do Espírito Santo se foi. As coisas parecem que estão mais difíceis, mas Jesus te chama hoje a voltar a pensar no céu, a buscar o céu, a ir para o centro da vontade de Deus na tua vida, a voltar ao caminho do céu. O caminho do céu para muito é desconfortável, mas para aquele que tem o Senhor Jesus guiando, Ele está protegendo, Ele está protegendo. As ameaças estão vindo de um lado e do outro, e o Senhor te escondendo. Parece que a gente está passando no campo minado, mas Deus diz para a gente assim: aí não, aí não, aí não, aí não. Ele vai protegendo, Ele vai nos protegendo. Satanás ainda não ceifou a tua vida, jovem, porque a mão de Deus, a mão poderosa ainda está sobre ti. E Deus nessa noite está abrindo os olhos espirituais para você ver. Deus nessa noite está abrindo os seus olhos espirituais para você voltar a enxergar o céu. Deus está se levantando do trono de glória dele nessa noite. Está enviando socorro, 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 para muitos que já entrarem aqui dizendo: Senhor, eu preciso de socorro. Deus está enviando para você socorro. Tem providência chegando do alto na tua vida. O inimigo pensou que ia vencer, mas Deus moveu o céu em seu favor.
Deus chegou primeiro nessa noite. Quantos creem que Deus chegou primeiro? Deus chegou primeiro e falou para o inimigo: aqui não, Satanás, aqui é propriedade minha, me pertence, me pertence. Receba um abraço de Deus na tua alma nessa noite. Levanta a mão para o céu, abre os braços e receba um abraço de Deus na tua alma nessa noite. E o espírito de morte seja repreendido agora, em nome de Jesus. Sei, badaia, sou. Perturbação na mente, saia, 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 saia em nome de Jesus. Depressão, saia, retire-se agora em nome de Jesus. Há poder do alto aqui. Quem crê? Quem crê? Se você estiver ligado, você vai receber o poder do alto. Levanta a mão para receber o poder do alto nessa noite. Pastor, eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus, com a permissão do nosso pastor. As coisas do céu estão aqui. Quantos creem? Quantos creem que as coisas do céu estão aqui? As coisas que vêm do trono de Deus estão aqui. E Ele te chama depressa a buscar as coisas de Deus. As coisas que vêm do trono de Deus. Nessa noite tem cura para você. Tem cura. Tem cura. Tem cura para você nessa noite. Tem cura, porque Ele prometeu nos curar. Ele tem cura para você nessa noite. Tem cura. Nessa noite tem batismo. Tem batismo no Espírito Santo nessa noite. Você que está do lado de alguém, pergunta para essa pessoa que está do seu lado: você é batizada? Pergunta para ela. Aleluia. Nessa noite tem salvação. Levante um bedé de açúcar. Nessa noite tem salvação para a tua vida. Tem salvação para a tua vida nessa noite. Você, como profeta de Deus, coloca a mão do lado de alguém que não é batizado e ora para ele ser batizado agora, em nome de Jesus. E você que ainda não aceitou Jesus, o Senhor manda te falar nessa noite: venha em nome de Jesus. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto. Venha, ore aí para alguém que está do seu lado. Ore para alguém que está passando por dificuldade e enfermidade. Jesus pode vir hoje e curar. Você que está perto de alguém que não ainda recebeu Jesus, convide ele agora. Enxugar teu pranto, te fazer só meu. Ore que Deus cura. Convide que Deus salva nessa noite. Venha em nome de Jesus. Filho, vem ser meu. Venha. Filho, eu quero.
Eu quero te envolver nos meus mistérios. Ele quer no manto da minha glória. Aleluia. Eu vou desenrolar bolo santo. Vai, glória da sua história. Eu vou fazer de ti um vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Então cante comigo bem alto, aleluia. Venha para Jesus hoje, agora, em nome de Jesus. Convide alguém que está do seu lado, convide ele para vir aceitar Jesus. Ruas são de ouro